Amém? Glória a Deus. Amém ou não, irmãos? Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Naum, capítulo 1. Naum, capítulo 1. Naum, capítulo 1. Naum, capítulo 1. Versículo 1. Você achou Naum aí na sua Bíblia? Vamos ler juntos? Versículo 1 até o 8. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Elcosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os que são seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Baçã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas, como inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Amém? Amém. Senhor Deus, amado Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Pai que o Senhor venha estar falando aos corações através da Tua palavra. Usa-me, Senhor, como instrumento da Tua palavra nessa hora, em nome de Jesus. E dá entendimento a cada ouvinte dessa palavra. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nosso tema hoje é o alerta de Deus e a busca da salvação. A primeira ministração das casas de paz fala sobre a paz de Deus. E essa semana nós fizemos a segunda ministração das casas de paz, que fala sobre salvação. E na ministração das casas de paz, nós falamos sobre Zaqueu. E sobre ele ter subido na árvore, Jesus ter olhado para ele na árvore, chamado ele pelo nome e ter dito a Zaqueu que naquele dia ia pousar na sua casa. E ali Zaqueu, quando recebe Cristo na sua casa, opera na vida dele a salvação, a transformação, porque a partir dali ele se converte, dizendo que iria devolver a quem ele tinha roubado, se tivesse acontecido, e que ele iria dar metade dos seus bens para os pobres. Sendo ele um homem avarento, havia ali um milagre forte acontecendo no coração dele. Jesus disse: veio salvação nessa casa. E eu quero, então, baseado paralelamente
a essa reflexão das casas de paz, quero ministrar com vocês nessa noite esse tema, o alerta de Deus e a busca da salvação. A mensagem de Deus é para a cidade de Nínive, aqui em Naum. Essa Nínive, ela é a mesma que 100 anos antes, um profeta famoso, um profeta conhecido, citado até por Jesus, chamado Jonas, havia passado por ela. E mesmo ele indo a Nínive e pregando contra gosto, contra a sua vontade, a mensagem do profeta Jonas, 100 anos antes, como já falei, provocou naquela cidade um grande despertamento espiritual, um grande avivamento, de tal maneira que aquela cidade orgulhosa, soberba, rica, próspera, autossuficiente, quando ouviu a mensagem, eles se despiram das suas roupas de festa e vestiram-se de roupa de saco, colocaram cinza na testa. Eles deixaram as suas festas, os seus banquetes e se prostraram diante de Deus, pedindo misericórdia, clamando por misericórdia, diante da mensagem do profeta. E aquilo ali trouxe aquela cidade, desde o primeiro dia que o profeta pregou, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus e esse grande avivamento que eu já citei. Queridos, agora depois de 100 anos, Deus manda mais um profeta a Nínive. 100 anos depois, talvez uma ou duas gerações, o profeta Naum, e mais uma vez, Nínive é próspera, e mais uma vez encontra uma cidade progressiva financeiramente, que tem progresso, uma cidade que tem um comércio forte, pessoas abastadas. Só que um povo que não se arrepende da sua arrogância, um povo que não se arrepende do seu orgulho, um povo que não dá atenção à mensagem de Deus através do profeta. E por essa razão agora, Deus está vindo sobre Nínive, com juízo, com castigo, punindo, julgando, sentenciando a cidade de Nínive. 100 anos atrás, eles tinham conseguido fugir da ira de Deus, eles tinham conseguido fugir da vingança de Deus, mas agora, 100 anos depois, está vindo sobre eles o juízo e a vingança de Deus com rigor sobre as suas vidas. Nesse texto de Naum, capítulo 1, da palavra de Deus, nós aprendemos pelo menos 3 coisas sobre Deus. Primeiro, o Senhor é tardio em irar-se, ou é muito paciente, mas jamais será conivente com o pecado. No versículo 3 diz assim: o Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. Veja, irmãos, que 100 anos antes, o Senhor mostrou a sua paciência, o Senhor mostrou a sua benignidade, a sua generosidade, quando o povo se prostrou, quando o povo se arrependeu diante de Deus. Então Deus, diz o texto bíblico, se arrependeu do mal que ia fazer, mudou de ideia do mal que ia fazer, e por causa da sua bondade, da sua compaixão, da sua misericórdia, Deus poupou a cidade diante do seu profundo arrependimento. Mas agora, 100 anos depois, encontra a mesma cidade que não ouve mais o profeta, que não ouve mais a palavra, e Deus está vindo sobre eles com um terrível juízo. Segundo, que nós aprendemos nesse texto, Deus é bom, mas não se deixa enganar.
No versículo 7 diz assim: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege, ou Ele conhece os que nele confiam. Deus é bom, é verdade. Em tempo de angústia, Deus protege os que nele confiam. Deus conhece os que nele confiam. Mas quem de fato não confia em Deus, quem não crê na mensagem do Evangelho que Ele enviou por Jesus Cristo, e quem ao ouvir não se arrepende dos seus pecados, Ele não os protegerá, mas os fará conhecer a sua vingança. Deus conhece os que realmente estão confiando nele. Deus conhece os que realmente estão com as suas vidas diante dele, com temor e tremor. Deus não se deixa enganar. Deus sabe discernir quem é quem. Os olhos de Deus contemplam não só o exterior, Ele contempla o íntimo. Ele sabe da nossa vida. Nós podemos enganar alguém, um ser humano, mas a Bíblia diz que Deus não se deixa enganar. Em Gálatas capítulo 6, 7 e 8, diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição ou corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Você pode dizer glória a Deus? Terceiro, Deus é vingativo. Nesse texto, nós aprendemos claramente que Deus é vingativo. Alguém vai se perguntar assim: Deus é vingativo, pastor? Deus não é amor? Deus não é bondoso? Deus não abençoa? Sim, Deus é amor, Deus é bondoso, Deus abençoa, mas Ele também é vingativo com alguns tipos de pessoas. 1 Coríntios 6, 9 e 10, a palavra diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Olha aqui para mim. Não se deixem enganar, escute bem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos. Estou lendo na Bíblia NVI, Nova Linguagem Internacional. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então o que é não herdar o reino de Deus? É ficar fora do céu, é ficar fora dos planos eternos de Deus, é ser lançado fora. Deus vai vingar o pecador e os seus pecados. Deus vai vingar os que permanecem orgulhosos, os que permanecem soberbos contra a sua palavra, contra o seu evangelho, contra a sua palavra. Deus vai punir, Deus vai trazer juízo. Ele trouxe juízo a Nínive. Anteriormente ele manifestou misericórdia, mas agora ele está trazendo juízo. Mas irmãos, mas Deus não punirá alguém, as pessoas, simplesmente porque elas são pecadoras. Deus vai punir as pessoas que são pecadoras, mas que endureceram o coração, permaneceram na soberba, no orgulho contra Deus, e não aceitaram a mensagem que Ele enviou, a mensagem viva de Jesus Cristo, do Evangelho,
É esses que não se arrependem dos seus pecados, é sobre esses que virá o juízo e a vingança de Deus. Mas, queridos, o versículo 11 diz assim, sobre os pecadores, e tomara que isso se refira a nós. Versículo 11 de 1 Coríntios 6. Assim foram alguns de vós, pecadores, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Você pode dizer glória a Deus? Então o que significa isso? Que houve um quebrantamento. Significa que houve uma humilhação, um reconhecimento. Eu sou pecador, eu mereço o juízo de Deus, eu mereço o inferno, porque eu pequei contra Deus. Mas eu creio na bondade de Deus revelada em Jesus Cristo. Eu me arrependo dos meus pecados. E quando nós fazemos isso, vem uma lavagem espiritual do Espírito de Deus, do nome do Senhor Jesus, e os pecadores são limpos. Você pode dizer glória a Deus? Pastor Márcio Valadão, ele tem um ensino que ele diz assim, que a gente não deve pensar que nós conseguimos viver a vida toda limpinhos, que a meta não é que a gente viva sem nunca se sujar, mas é que uma vez que nós nos sujamos, nós venhamos nos lavar, nos limpar. Então, aquele que crê no Evangelho não é aquele que nunca peca, que nunca erra, mas é aquele que todas as vezes que peca e que erra, ele busca o Senhor com o coração quebrantado, pede misericórdia e recebe sobre si a lavagem do Espírito de Deus, da palavra de Deus e do nome do Senhor Jesus, e se torna limpo para viver uma vida feliz, em paz e abençoada. Você pode dizer glória a Deus? Queridos, Deus, porque conhece os corações, pode ser vingativo, e precisa ser. Para punir o mal, Ele é o justo juiz sobre toda a humanidade. Nós esperamos que o juiz faça justiça, e Deus é o justo juiz que punirá todo o mal. Deus é bom, porém eu volto a dizer, Ele pune o pecador que, tendo a oportunidade de arrependimento e busca da salvação em Jesus Cristo, endurece o seu coração e vive seguindo em seu orgulho soberba contra Deus e a sua palavra. O versículo 2 de Naum, capítulo 1, é bem claro. O Senhor Deus é zeloso e vingador. O Senhor é vingador, seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. Agora vamos observar um detalhe importante. A vingança, ela não pertence ao homem. A vingança pertence somente a Deus. Só Deus tem a prerrogativa da vingança. Porque o homem, se ele for praticar a vingança, ele vai errar. Ele vai fazer injustiça. Ele vai fazer uma loucura. Se o homem procura, com as suas próprias mãos, realizar a vingança. O homem é falho. O homem é imperfeito em seus julgamentos. Não pertence a nenhum de nós julgar, exercer a vingança nesse sentido. Não pertence a nós. Porém, o verdadeiro vingador do mal não são os heróis da Marvel.
ou da Disney. Não são o Batman, o Super-Homem, o Doutor Estranho, o Homem-Aranha, a Mulher Maravilha. Mas o verdadeiro vingador é Deus. Os verdadeiros vingadores não são os policiais, os juízes, não são os governantes, pois eles falham, se enganam e podem ser corrompidos no processo. Mas é Deus, porque Deus é bom, Deus é santo, totalmente justo, incorruptível em suas escolhas e decisões. Então Deus pode julgar e punir. Deus é o verdadeiro vingador, é aquele que pode vingar, é somente o nosso Deus Todo-Poderoso. Em Hebreus 10, 30 e 31, pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Queridos, o que essa palavra do profeta tem a ver com você, com a sua vida? O que essa palavra do profeta tem a ver comigo? Tem a ver pelo menos 3 coisas. Primeiro, quando a palavra diz: o Senhor é tardio em irar-se, ou é muito paciente com você, mas jamais será conivente com o seu pecado. Deus nunca será parceiro do seu pecado. Deus nunca será amigo do seu pecado. Deus nunca vai aceitar o seu pecado, o pecado de ninguém, porque Deus é santo, porque Deus é justo, porque Deus é puro. Então isso fala que você não deve abusar da bondade e da misericórdia de Deus. Não confie que você pode viver a vida sem compromissos e continuar vivendo em seus próprios caminhos e não dar ouvidos à palavra do Evangelho que Deus nos enviou por Jesus. Quando queremos viver os nossos próprios caminhos, desprezando a palavra do Evangelho que Deus enviou através de Jesus, demonstramos um coração soberbo, um coração orgulhoso. Achamos que sabemos mais do que Deus, que somos melhor do que Deus, que não precisamos de Deus. Isso é um grande orgulho dentro do coração de uma pessoa. Então, querido, se Deus está te dando oportunidade para você se arrepender de seus pecados e voltar-se para Ele com humildade para a salvação, você não deve perder essa grande oportunidade. Pois isso pode te custar muito caro. Pode custar a sua vida, pode custar a sua família, pode custar o seu futuro, pode custar a sua salvação. Quando Deus vê que o coração humano se endurece à sua palavra que Ele enviou, que se endurece em relação a Cristo, Deus virá com vingança, sem pena e piedade. O que é endurecer o coração? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Endurecer o coração não é aquela pessoa que mata alguém, aquela pessoa que violenta uma criança, que violenta uma mulher indefesa, que faz um mal terrível para o seu semelhante. É claro que essas pessoas, elas são duras de coração, mas não é somente isso que é endurecer o coração. Endurecer o coração é a pessoa que ouve o Evangelho, ouve a palavra de Deus, mas não aceita, não concorda,
Ela endureceu o coração. Ela levanta barreiras para que a palavra não entre no coração dela e não transforme a sua vida. Ela levanta barreiras contra o Evangelho, contra a palavra de Jesus, porque ela quer permanecer no seu pecado. Então ela endureceu o coração contra Deus. Deus vai julgar o soberbo, o orgulhoso. A Bíblia diz que Deus abate o orgulhoso, Deus abate o soberbo, mas Deus levanta o humilde, Deus levanta o que se quebranta. Da primeira vez que Nínive se quebrantou, que Nínive se humilhou, Deus levantou. Mas agora Nínive não ouve, não escuta, é soberba, é orgulhoso. Agora Deus está vindo para amassar, Deus está vindo para julgar, Deus está vindo com juízo, com vingança sobre a mesma cidade de Nínive que antes ele havia tido misericórdia. Quem sabe hoje, nesse momento, é a sua vez de se humilhar diante de Deus, pedir perdão a Deus dos seus pecados e começar a viver uma nova vida de verdade. Quem sabe seja o seu dia de fazer isso. Segundo, Deus não vai te esperar para sempre. Vai chegar o momento da última oportunidade, do último suspiro. E se você não se decidir hoje, agora, amanhã, poderá ser tarde demais. Jesus pode voltar, você pode morrer. Amanhã pode ser tarde demais. Quando Noé começou a pregar, Pedro diz que ele era pregoeiro da verdade. Vai vir uma chuva, um dilúvio, muita água vai cair. Me ajude a construir a arca. Deus vai mandar a chuva. Se arrependam, largue os pecados de vocês. Mas os homens disseram, endureceram o coração e disseram: não queremos Deus. Nunca choveu, por que vai cair agora um dilúvio? Nunca aconteceu isso na história, por que isso vai acontecer agora? E ficaram zombando da mensagem de Noé. Me parece que foi 100 anos, sei lá, um tempo grande, fazendo aquela arca, construindo aquela arca, e as pessoas zombando dele. Até que o dia, a paciência de Deus acabou, o juízo veio, o dilúvio desceu, todos pereceram, todos morreram. Somente Noé e sua família foram salvos, porque entraram na arca, porque creram na loucura, no absurdo da palavra de Deus. Não perca a oportunidade, querido, de se converter à palavra de Jesus. Essa oportunidade que hoje Deus está te dando. E terceiro e último, Deus trará vingança contra aqueles que não seguem a sua palavra e seus decretos. E Deus, Ele pode fazer isso, porque Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Deus é soberano. Deus é o único ser, Criador, o Criador, que Ele é autônomo. Ele é fiel aos seus princípios e à sua palavra. E o que Deus fizer está certo. O que Deus fizer está correto. Ninguém vencerá Deus no debate. Ninguém vencerá Deus nos argumentos. Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele pode e Ele vai trazer juízo sobre os pecadores não arrependidos. Então, querido, não fique pensando: Deus é bom, Deus me ama, Deus é maravilhoso. Não fique pensando que Deus é como o Papai Noel, que distribui presente para as pessoas que pedem, que clamam, e que Deus existe, que Deus está aí só para satisfazer os desejos desse ou daquele. Não, Deus não é como o Papai Noel. Deus não é. De Deus ninguém se zomba, de Deus ninguém pode tomar e levar por brincadeira.
Deus, Ele é amor, mas também Ele é juízo, Ele é justiça e Ele é vingativo. Deus não deixará o mal impune para sempre. Deus não é conivente com o mal. A Bíblia é muito clara quando ela afirma que o inferno existe, que ele é real, e que o inferno é o lugar de todos os pecadores não arrependidos. O inferno não é o lugar simplesmente dos pecadores, porque na verdade, se fosse o inferno o lugar simplesmente de todos os pecadores, todos nós estaríamos lá, não teríamos como escapar. Mas porque Deus enviou Jesus, através do arrependimento, do quebrantamento, de nos humilharmos diante da verdade e da palavra, Ele nos salva desse inferno e nos conduz para o reino. O inferno é o lugar de pecadores não arrependidos. Deus nos dá a oportunidade para que através de Jesus seja a nossa arca, que quando vir o juízo, quando vir a justiça de Deus sobre a humanidade, nos encontre preparados. O Senhor conhece aqueles que nele confiam. O Senhor conhece os corações de cada pessoa. Ele não se engana. Queridos, você pode, através de Jesus, buscar e viver a salvação, ter uma nova vida agora e na eternidade. Amém? Quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Coloque a mão no seu coração. Quero te dar um minuto para você se arrepender dos seus pecados.